Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos convidar os nossos amigos para essa live de hoje. Um tema muito rico para a nossa igreja, a nossa vida, uma vida de missão. Nossa igreja que nasceu da missão dos apóstolos, do mandato missionário do Senhor. Será uma noite muito agradável, de uma partilha muito agradável com o Padre Daniel. Então peço a todos que já cliquem no aviãozinho e vão chamando todas as pessoas, todos os amigos para estarem presentes aqui conosco. O Padre Daniel já está aqui presente, vou convidá-lo. Enquanto isso, ainda dá tempo de vocês chamarem seus amigos para nós partilharmos nesta noite. Boa noite, Padre Daniel. Boa noite, irmã Ana. Como vai? Tudo bem? Senhora, irmã, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma grande alegria ter o Senhor conosco na nossa página. Obrigado. Para partilharmos esse tema tão caro para a nossa igreja, né? A missão. Com certeza. Estou aqui à disposição e a gente vai ter a oportunidade de uma hora de conversa e de aprofundamento sobre a questão missionária. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade do Senhor, né? De estar aqui conosco nessa noite. Uhum. E aí, para começar, eu queria que o Senhor mesmo se apresentasse, né? Para o povo, de onde o Senhor vem, quem o Senhor é, a função do Senhor no momento, né? Tá certo. E falar um pouco para o povo o que é ser um missiólogo, né? Porque é um termo um pouco diferente. É verdade. Que o povo não está acostumado a ouvir. Bem, irmã, eu sou o Padre Daniel Luz Roquete. Eu tenho esses dois nomes, Daniel Luz Roquete. E eu sou natural de Franca, no interior de São Paulo. Atualmente, inclusive, eu estou aqui por causa da pandemia e podendo acompanhar os meus pais, não é? Que estão mais idosos, requer aquele cuidado próprio, não é? E eu sou religioso palotino, não é? Eu sou da família dos padres, irmãos e irmãs palotinos, né? Nosso fundador, conhecido como São Vicente Palotti, não é? Uma comunidade que tem como carisma a formação dos apóstolos e apóstolas. Então é um carisma de formação de novos missionários, vamos assim dizer, a partir de um reavivar a fé e reacender a caridade em todos, não é? Então, eu como palotino, bem, conheci a comunidade no Rio de Janeiro e como palotino eu faço parte da comunidade no Rio de Janeiro, não é? Apesar de ser do interior de São Paulo. Nós palotinos estamos em outros estados aqui do Brasil e no mundo, em mais de 55 países. Então, é uma comunidade que está presente nos 5 continentes, não é? Eu, atualmente, não é? Apesar de estar e ser da comunidade do Rio de Janeiro, não é? Eu atualmente estou fazendo um serviço, não é? Eu estou trabalhando na CNBB, na Conferência Episcopal, como assessor da Comissão para a Ação Missionária da CNBB, da conferência. Então a conferência tem a sua presidência, de certa forma, né, que está a serviço aí do episcopado brasileiro, de certa forma dando algumas diretrizes para a vida da igreja, e ela tem seus ministérios, suas secretarias, são as suas comissões. Então a comissão para a juventude, a comissão bíblico-catequética, a comissão para a doutrina da fé, a comissão para a liturgia, e uma dessas comissões é a comissão missionária, não é? Então eu tenho hoje esse trabalho de animação missionária nas dioceses, com os grupos, com as congregações, como a gente está hoje aqui, não é? Um trabalho de animação e de formação missionária, não é? E trabalhamos também dando assistência e conduzindo os projetos missionários intereclesiais que a CNBB tem com outras conferências episcopais no mundo. Então, o Haiti, Moçambique, a Guiné-Bissau e o Timor-Leste são
países que, de certa forma, se aproximaram da Conferência Episcopal e pediram ajuda para a formação do clero, do povo de Deus naquele determinado país. E a outra dimensão é o acompanhamento da pastoral dos brasileiros no exterior. Ou seja, os brasileiros que migram para os Estados Unidos, Canadá, para a Europa, ali formam comunidades católicas, né, comunidades paroquiais, e aí a CNBB, né, com a disposição de alguns padres e tudo, enviam esses padres para acompanhar a presença dos brasileiros no exterior. Alguns religiosos, principalmente os escalabrinianos, que trabalham com o carisma da migração, não é? Mas muitos padres diocesanos também estão acompanhando as comunidades brasileiras no exterior, não é? Então hoje eu trabalho nessa formação, nessa animação missionária e tudo mais. E por que eu cheguei aqui, né, irmã Ana Clara? Carla, por que eu cheguei aqui, né? Por que eu estou aqui? Bem, primeiro por causa de uma questão pessoal, que é uma paixão enlouquecida, né? Enlouquecida, obviamente, por Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo e a humanidade, mas na questão missionária. Eu sou apaixonado desde de pequeno na congregação, vamos assim dizer, ou até mesmo o próprio discernimento vocacional me fez chegar numa comunidade que, mesmo não tendo um carisma especificadamente missionário, trabalha a questão missionária. E depois, mais tarde, eu tive a chance de fazer uma especialização em missiologia, não é? E missiologia, por isso eu sou missiólogo, não é? Essa palavra é difícil, essa terminologia é difícil. Missiologia é a teologia da missão, a teologia da missão, não é? A reflexão da igreja, de tudo a partir da missão, e em vista da missão, a serviço da missão, né? E que missão é essa? A missão de Deus no mundo. Porque às vezes a gente pensa a missão a partir apenas da atividade igreja. É verdade, a igreja está para a missão. Ela existe, não é, para testemunhar Jesus Cristo e edificar o reino de Deus. No entanto, a gente precisa recordar que a igreja existe porque o Cristo foi enviado, porque houve um movimento de Deus, não é, que saiu e que veio e congregou os apóstolos, né? E João vem falar isso. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a missiologia está ancorada nessa reflexão e nessa identificação de Deus, que é um Deus missionário, um Deus que sai, um Deus que vem ao encontro. E ele age a missão é dele, não é? É ele quem sustenta o bem da humanidade, vai realizando, buscando realizar o seu reino. E a igreja tem o privilégio de participar dessa missão, né, de certa forma. Então, isso é muito legal, muito interessante, né? Não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão que tem uma igreja, né? Porque a missão é de Deus, a missão é dele, não é? É a missio Dei. Então, eu sou missiólogo por quê? Porque por causa dessa reflexão específica a partir da missão, não é? A teologia, a doutrina, a comunicação, o centro do anúncio missionário, o que é periférico no anúncio missionário, os agentes e sujeitos da missão, também aqueles que são destinatários da missão, as situações históricas, as situações atuais, tudo está ligado ali numa reflexão missiológica. Eu tive essa chance de estudar lá em Roma, fiz o bacharelado, o mestrado e o doutorado, e por isso hoje trabalho nessa área, né, da animação e formação missionária. Ótimo, padre. E aí, se eu não me engano, desde 1926 nós já temos o Dia da Missão, né? Isso. O Dia Internacional da Missão, de oração pelas missões. E aqui no Brasil nós ganhamos uma dimensão mais ampla. É verdade. Um mês missionário, né? Um mês de rezar pelas vocações. E eu acho muito bonita essa dimensão, porque o nosso país sempre foi uma terra de missão, né? Uhum. Sempre foi terra de missão que acolhe missionários e envia missionários. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente dessa história da criação do mês missionário, né? Do dia de oração pelas missões, né? Da coleta e tudo mais. Certo. Justamente, como a senhora falou, e falou bem corretamente, desde 1926,
não é, o Papa Pio XII, ele institui, não é, o Dia Mundial das Missões, que ficou marcado no calendário católico como o terceiro domingo, né, de outubro. Nesse terceiro domingo de outubro, como uma jornada, um Dia Mundial das Missões, o objetivo é a conscientização missionária e da igreja toda, portanto de cada batizado, de todos os membros do povo de Deus, a conscientização missionária, a atividade missionária, quer dizer, o ser missionário, e a oração missionária, quer dizer, sustentar os missionários pela oração, então conscientização, oração e contribuição, porque a missão precisa também do sustento, né, de certa forma, econômico. Então, se eu não posso ir como missionário, eu posso rezar pelas missões, e aí eu me torno missionário. Se eu não posso ir, eu posso contribuir para a missão e, de certa forma, ajudar na missão com a minha contribuição. E aí, em 1972, já recentemente, aqui no Brasil, o Dia Mundial das Missões ganhou essa amplitude, não é, de certa forma, mensal, no mês de outubro todo, como uma oportunidade, né, da Igreja do Brasil de separar aquele mês todo para animar e refletir e recordar a todos o seu compromisso missionário. Então, quando a gente fala em campanha missionária, que é o mês de outubro, muitas vezes o termo campanha, a gente pensa só na coleta, como campanha, vamos fazer uma campanha. Não, a campanha missionária é o mês todo, é o mês de outubro, com toda uma série de atividades aí promovidas, aí eu vou explicar por quem, né, de certa forma, mas assim, atividades, novenas, orações, programas de televisão, de rádio, agora na internet, formações e tudo mais, em vista, não é, da animação e conscientização missionárias. Obviamente, o Dia Mundial das Missões, que é uma data universal, não é para o Brasil, não é? Acontece essa coleta, não é, em benefício das missões. Essa coleta é um coroamento, ou não digo um coroamento, mas é uma grande e importante atividade dentro do mês missionário, junto com a novena, junto com as orações e tudo mais. Essa coleta, ela é importante por quê? Porque ela é uma coleta pontifícia, irmã. É uma coleta do Santo Padre. O Santo Padre é quem instituiu essa coleta e pede a ajuda das igrejas todas, do mundo todo, para ajudar as igrejas locais mais necessitadas no mundo missionário. África, Ásia, Oceania, também países da América Latina. Então, através dessa nossa contribuição na nossa pequena paróquia, vamos pegar como, por exemplo, Maricá, não sei se a senhora está em Maricá, que é a sede da comunidade. Padre. Hã? Sou natural de Maricá. A senhora é natural de Maricá? Única vocação lá persistente. E a senhora está em Maricá? Não, no momento estou no Rio. No Rio, sim. Então, vamos supor que fosse ali em Maricá. Bem, aquela coleta feita em Maricá, ela vai ser depois destinada justamente para a congregação, para a evangelização dos povos, através das pontifícias obras missionárias, e vai ser distribuída conforme a necessidade e os projetos que acontecem e são apresentados pelo mundo todo. Não é? Agora, quem promove a campanha missionária? Quem promove a campanha missionária, não é, no Brasil? É um aglomerado, não é? É um conselho que a gente chama, não é? Um Conselho Missionário Nacional, Comina, Conselho Missionário Nacional. No Conselho Missionário Nacional, assim, de forma breve, está presente e representado através da Comissão Missionária a CNBB, está a CRB, está a Conferência dos Religiosos do Brasil, está a Comissão para a Amazônia, certo? Está também o Centro Cultural Missionário, não é? Que é o Centro Cultural lá em Brasília de formação de missionários. Está também e principalmente as pontifícias obras missionárias. Essa executiva do Comina, também com outros organismos missionários da igreja, é que monta e que promove, não é, a campanha missionária.
carro-chefe que leva à frente, que organiza todo o material, é justamente as Pontifícias Obras Missionárias. Então, a ASPOM, ela tem a responsabilidade de escrever todo o material, de trabalhar todo o material, e a partir daí a gente vai escrevendo e divulgando o material que é produzido, não é? Para o mês missionário como tal, não é? De certa forma, é assim que funciona. Vimos aí que a irmã a Madre Conceição entrou, manda um abraço para ela, né? Pode mandar, pai. Eu Então, já acenei para ela. Madre Conceição, um abraço. E é claro, também tem outras irmãs que eu já vi que estão presentes. O Paulo Adolfo, que está aí, ele é o secretário executivo do Cefep, que é o Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara. Um abraço para ele também. Eu tenho alguns amigos, algumas jovens também palotinas, a Carol, a Juliane, que é missionária palotina, né, irmã missionária palotina, estão aí. Eu vi agora, que bom, fico feliz, né? Temos algumas jovens aqui também vocacionadas, também estão acompanhando. Um abraço a todas. Perseverança, a gente, nós palotinos no Rio de Janeiro, não é? A Madre Conceição sabe disso, e muitos de nós individualmente temos um carinho, uma proximidade muito grande com o Instituto, né, das Irmãs do Nossa Senhora do Bom Conselho. É uma alegria muito grande, a gente conhecia, tinha intimidade com a Madre, não é? E carinho, temos saudade e sabemos que ela intercede por nós, porque aquela mulher rezava pelos padres de forma maravilhosa. Não é à toa que o Instituto cresce, porque os padres precisam de oração e as irmãs estão nos ajudando aí, não é? A nossa Madre, nossa grande intercessora, continua sempre orando por nós, nos mandando abundantes e boas vocações, né? E pela graça de Deus, porque, como o Senhor disse, os padres precisam, né? E nós precisamos de vocês, né? Aí entra uma dinâmica muito bonita, né? Que é uma dinâmica missionária também, né? Estamos todos no mesmo barco da evangelização, mas cada um entendendo o seu espaço e o seu lugar, não é? E fazendo tudo em benefício da construção do reino. Então a entrega, um sustenta o outro, né? E assim vai. Né? Isso é muito bonito. Isso é formar a igreja, né? De certa forma, né? Isso é a formação da igreja, né? Sim, exatamente, sabe? Como o Senhor citou, né? Todos os batizados, eles são missionários, né? Porém, e aí esse mês, né? Nesse ano, o tema é a vida é missão. O tema que a CNBB nos propõe, né? Para rezar, para estarmos meditando durante esse mês, né? Com o lema Eis-me aqui, envia-me, de Isaías, né? Porque é bonito nós refletirmos que a vida é uma missão, porque muitas vezes nós focamos apenas como missionários as congregações e pessoas específicas, né? Que se doam à missão. E nós nos esquecemos do nosso papel como batizados, né, Padre? Isso. Então, o senhor podia abranger um pouquinho tanto esse tema, né, que a CNBB nos propõe, como essa função batismal que cada um de nós tem, né? Como introdução à temática que você apresentou agora, eu ainda faço uma digressão um pouquinho, né, que vai nos ajudar a entender ainda melhor a vida é missão, não é? Para nós, católicos, né, nós entendemos, e cristãos como tal, nós entendemos que a missão ela é a base da vida da igreja. Quer dizer, a igreja existe para testemunhar a fé. E existe para, não é, buscar a realização do reino. Não é? A partir de Jesus Cristo, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então essa dinâmica grandiosa da qual a gente compreende e vai ver até no documento adjentes do Concílio Vaticano II, a igreja, por sua natureza, é missionária. Aqui a gente entende que se tirar a missão da igreja, ela deixa de ser igreja, é constitutivo da igreja. Não tem como ser igreja sem ser missionário. O Papa Bento XVI, ele então vai trabalhar, vai recordar à igreja, no seu pontificado, que a missão é paradigma de toda a atividade eclesial. Então a dimensão paradigmática da igreja é a missão. A missão como um metro que mede todas as coisas. Então é necessário que a gente compreenda, como o Papa Francisco depois vem explicar e aprofundar esse conceito de Bento XVI, que paradigma é a
a medida avaliativa, o critério de avaliação de todas as atividades eclesiais. Então, se existe essa dimensão paradigmática que o Papa Bento XVI vem falar, é necessário que a gente avalie e meça a atividade da igreja, meça entre aspas, não é? Todas as atividades da igreja a partir dessa missão. E aí eu faço de forma simples, né? A liturgia que eu celebro anuncia Jesus Cristo? A minha vida consagrada anuncia Jesus Cristo? Não é? A minha catequese transmite a fé em Jesus e a proposta do reino? O meu serviço de caridade, não é? Anuncia Jesus Cristo e a proposta do reino? Se isso não acontece, a minha obra de caridade é uma ONG, a catequese é uma transmissão de doutrina, a minha liturgia é apenas um rito. Ponto. Não transmite a experiência de fé. Então, a dimensão paradigmática da missão. A missão que deve, de certa forma, medir todas as coisas. O Papa Francisco fala isso. É o critério de avaliação das atividades, né, eclesiais. Aí é um questionamento que a gente precisa fazer como consagrado e como congregação. Eu, Palotino, e vocês, irmãs. A nossa congregação anuncia Jesus Cristo? Porque se ela não estiver anunciando, alguma coisa está faltando. Essa dimensão paradigmática é, de certa forma, exteriorizada na dimensão programática da missão. Porque a missão ela não pode ser improvisada de qualquer jeito, como às vezes a gente pensa. Precisa ter um programa. O fato de ser algo que subjaz a vida da igreja como paradigma não quer dizer que precisa ser feita de qualquer jeito. Não é? Então é necessário que tenha uma programação, é necessário que tenha uma planificação. Então as irmãs do Nossa Senhora do Bom Conselho vão fazer uma missão. Então como é que vai ser, quais são os objetivos, os meios e tal, qual o tipo de missão? Isso precisa acontecer. Uma preparação, uma previabilidade, uma realização da missão e depois o após-missão, o que aconteceu. Então existe a dimensão paradigmática e existe a dimensão programática, que se completam. Não é? A vida da igreja é missão, mas é necessário que se programe a missão. E aí a gente vai descobrir, então, né, a importância, né, de entender a vida a partir dessas duas, a vida eclesial a partir dessas duas realidades. Tudo que eu faço se torna missão. Tudo que eu tenho como compromisso pastoral precisa, de certa forma, anunciar Jesus. Mas é necessário também que se programe a missão. Duas dimensões que se completam e vem uma terceira dimensão missionária, que é essa que o Papa Francisco vai trazer para a gente. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, que aconteceu agora, domingo, não é? Mas desde Evangelii Gaudium e alguns outros documentos, ele tem dito que a vida é a missão. Não é? Eu sou uma missão de Deus para o mundo. E aí a gente já trabalha, irmã Ana, a dimensão existencial da missão. A missão não está na categoria do fazer, não é, coisas, mas do ser. Aquilo que eu sou. Eu sou uma missão de Deus para o mundo. Por isso a gente escolheu, né, a igreja no Brasil escolheu esse tema, a vida é missão, que está ali trabalhada na mensagem para o Dia Mundial das Missões de 2020, um texto lindo, que seria ótimo que as irmãs todas refletissem, lessem, e também a cada ouvinte que está aí, cada pessoa que está participando conosco, né? Então, a vida é a missão, o tema, e o lema, eis-me aqui, envia-me, de Isaías, né? Eis-me aqui, né? Envia-me. Então nós temos aí uma dimensão existencial da missão. E isso é importantíssimo que a gente grite aos quatro cantos do mundo. Por quê, irmã? Porque tira das nossas costas e da nossa cabeça aquele entendimento engessado de que missão é fazer coisas. Certo? Em que sentido? É claro que fazer coisas e fazer a missão ela é necessária. Lembra a dimensão programática? É verdade. Só que o que acontece? Ela é resultado do ser, da minha vida, da minha existência. Eu faço missão porque eu sou missão. É diferente do entender que eu faço apenas missão.
Por que que eu digo isso? Por que que eu bato nessa tecla, e não só eu, mas também os outros nossos agentes aí que estão formando e refletindo sobre a missão nesse mês de outubro? Porque a gente vai encontrar com muita facilidade, né, aquela senhorinha ou aquela pessoa que vai chegar e falar assim: eu não consigo fazer mais nada para Deus. E aí ela entra até mesmo numa decepção muito grande, né? Por quê? Porque não consegue fazer mais nada. Eu conto aqui no baixinho do ouvido teu, né? Isso às vezes acontece até mesmo nas nossas congregações, em que as nossas irmãs mais velhas ou os nossos padres mais idosos, infelizmente, né, formados numa ideia anterior de que a missão é fazer coisas que elas e eles, idosos, passam por uma série de dificuldades dentro delas. Por quê? Porque eu não consigo fazer mais nada. Ah, minha filha, eu não faço mais, eu só rezo, como se rezar fosse só pouco, né? Ah, eu só rezo, eu não posso fazer mais nada. Mas a missão não é fazer, poderá ser, né? Poderá ser. É claro que vai se realizar em atividades concretas, mas é mais do que isso. A missão está na categoria do ser, não é? A evangelização está o ser, uma missão de Deus, está na categoria do ser, não é? Então, o Dia Mundial das Missões de 2020 traz essa dimensão existencial que se soma à dimensão paradigmática e programática, onde nós descobrimos que eu sou enviado por Deus para servir na construção do reino. E aqui um detalhe importante, não é? Que vai um pouquinho além, irmã, da dimensão batismal, nessa dimensão existencial. Por quê? Todos os homens são convidados à edificação do reino de justiça, de paz, de verdade, de caridade, de amor. Ora, se nós somos uma missão de Deus no mundo, bem independente, né, se eu tive a graça do batismo ou não, eu sou vocacionado à construção desse reino de justiça, de paz, de fraternidade universal, de amizade social. E aí a gente percebe o Papa Francisco muito missionário quando ele escreve, por exemplo, a Fratelli Tutti, não é? Entende? É claro que, como eu já dizia para vocês, o fato de sermos igreja e entrarmos na igreja, nós assumimos uma responsabilidade de deixar mais clara essa missão e essa construção do reino. Mas não é apenas fruto de uma realidade eclesial. A missão de Deus vai para além dos limites da igreja. E a igreja, como tal, está a serviço dessa missão. Então, aonde se edifica a justiça, onde se busca a paz, a reconciliação, ali a igreja está, de certa forma, presente a serviço. E aí todos nós somos missão, porque a minha vida se torna missão quando eu estou edificando o reino de justiça, de paz. Não é? Então, essa dimensão existencial tira essa ideia de nós, que missão é fazer coisas, e ganha uma dimensão enorme no sentido de que eu sou criado por Deus para edificar, não é? Colaborando com Ele, não é? Um reino de justiça, de paz para todos, de fraternidade para todos, não é? Para todos, independente de quem seja. Então, é mais do que fazer coisas, a missão é existencial e é paradigmática na vida da igreja. É bonito, né, que o Senhor sempre ele nos põe em contato com o próximo, né? Então, a missão faz com que a gente saia de si, que a gente rompa as barreiras do nosso medo, do nosso ego, e nós mesmos nos renovamos em servir, né? A missão tem essa capacidade de nos transformar enquanto nós fazemos, pela dimensão de que ela está no ser, né, Padre? Então, ela nos transforma enquanto nós estamos nos colocando à disposição. Então, aí é uma coisa muito bonita que eu aproveito, né, o teu comentário, né? Esse se colocar à disposição, não é fruto apenas, né, de uma, de certa forma, vontade humana de amar, de servir. É porque nós cremos em um Deus que saiu. É um Deus que veio.
se nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus, e se esse Deus, né, justamente tem o amor como sua essência, e se transborda ao ponto de servir ao homem, no sentido de um serviço de redenção, de santificação, de salvação, quer dizer que, então, esse Deus que nos formou e nos fez, ele nos inspira a sermos iguais a ele. Não é? Então, nós saímos não apenas porque estamos, de certa forma, compassivos ou porque achamos que podemos ajudar alguém, mas é fruto da nossa profissão de fé. Nosso Deus é um Deus que veio, é um Deus que aí a gente pode até ilustrar, de certa forma, essa nossa conversa. Lembra o quadro, a pintura de Michelangelo, não é? Na Capela Sistina, não é? A criação de Adão. E a criação de Adão é muito interessante, porque nós temos ali Adão, ele repousando de forma muito lânguida, meio preguiçosa, de certa forma, né? E do outro lado, Deus, não é, esticadíssimo, assim, até esticando o dedo para, né, encostar e criar Adão. Então, de certa forma, Michelangelo, ele mostra que Deus ele está todo para o homem. Ele está todo para, ele sai de si, porque ele é essencialmente amor, ele sai de si, né, para servir e salvar o homem. E nós que somos seus fiéis, seus discípulos, feitos à sua imagem e semelhança, aí nós não temos outra saída senão sair de nós mesmos, esvaziar, abrirmos aos outros para servir, porque assim nós repercutiremos, vamos assim dizer, mais fielmente a face amorosa e misericordiosa de Deus. É um Deus que sai. O Deus que a missão é um atributo divino, vamos assim dizer, né? Nosso Deus é um Deus missionário, no sentido de que é aquele que sai, que esvazia-se. Aí eu lembro também do texto da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, não se apegando à sua natureza divina, esvazia-se de si mesmo, assume a natureza humana, depois é identificado como um condenado, sendo justamente crucificado, e o Pai o exalta. Jesus Cristo, ele saiu do seio da Trindade. Olha que bonito, gente. A Trindade imanente. Ele podia ter lá ficado, ele podia ficar lá, né? Quietinho lá, o pai com o filho com o pai, o Espírito Santo lá. De repente, porque ama, ele fala, não, tá, eu venho, eu encarno. Deste-me um corpo. Carta aos Hebreus. Deste-me um corpo. Eis que venho fazer com prazer a tua vontade. É lindo isso. Deus sai, Deus transborda, poderíamos falar aí. Deus transborda para fora, não é? Porque ama. Eu ia falar exatamente essa palavra, o transbordamento divino, né, que nos alcança, né? Isso. E faz com que nós transbordemos também. Isso. E por isso que é necessário, irmã, é estritamente necessário ser missionário. Por quê? Porque se nós não formos, nós não somos transbordadores. A gente não vai ser como Jesus. Como Deus que transborda. Então, o transbordamento de Deus sobre nós nos faz justamente transbordar. E é necessário que transborde. Porque é assim que aconteceu conosco e é necessário que passe à frente, né? Que chegue ao outro. Né? E é bonita essa imagem que Deus vem até nós e Ele não nos impõe a missão, né? Ele nos ensina com o seu modo de agir, assim como Ele fez com a comunidade dos apóstolos, né? Sim. Ele primeiro Ele chama para ficar na sua presença, né? Para ficar na sua companhia, vai formando eles com o seu exemplo, com o seu testemunho, e depois desse tempo todo de formação, de contato, Ele dá o mandato missionário, Isso. né? Ele volta, o ID. Então, Ele primeiro configura e depois nos envia a dar testemunho desta configuração. Por isso é importantíssimo, né, a gente entender que essa responsabilidade missionária é fruto, é uma consequência natural, diretamente, né, natural, da dimensão discipular. Antes de ser apóstolo, não é? Cito aí um termo que é muito caro para nós palutinos. Antes de ser apóstolo, antes de fazer apostolado, antes de ser apóstolo, eu sou discípulo.
E o ser discípulo é buscar essa configuração, essa proximidade com o Senhor e essa configuração com Ele. Até porque naquele texto que a senhora mesmo citou, de Marcos, né, ele chamou aqueles que ele quis. Marcos 3, né, 3 ou 6, agora não me lembro. Né, chamou os que ele quis, para ficarem com ele. E depois os enviar a pregar aonde ele mesmo deveria ir. Certo? Então tem toda essa dimensão discipular, de configuração, né, de estar com Jesus, para aprender dele como realizar, como fazer, mas mais do que isso, olha o detalhe desse texto, irmã, que também passa despercebido. E os enviaria a pregar aos lugares aonde ele mesmo deveria ir. Ou seja, o apóstolo vai ser um continuador, o missionário vai ser um continuador da missão dele. É ele que continua agindo. É ele que continua missionando. É ele que continua testemunhando o amor do Pai. Através de nós. Configurados com ele porque somos seus discípulos. A missão, mais uma vez, não é nossa. Não é minha, não é da igreja. É a missão de Jesus que continua. Então nós somos enviados aonde ele mesmo deveria ir. Então, por onde nós formos, não é? Nós nos tornamos aí aquela categoria de São Paulo, né? Embaixadores de Cristo, né? Esse embaixadores, né? Se você faz alguma coisa contra o embaixador, você está fazendo contra todo o povo, né, que ele representa. Se nós somos embaixadores de Cristo, somos continuadores, é como se tivesse feito, estamos fazendo o que ele mesmo deveria fazer, né? Então essa dimensão discípulo missionário, né? O documento, a Conferência de Aparecida e documento de Aparecida trabalhou muito, resgatou muito isso. Discípulos e missionários, não é? Por quê? Porque antes de assumirmos responsabilidades missionárias, apostólicas, a gente tem que buscar viver, e isso é uma constante, não é uma questão cronológica, não é? Não é uma questão cronológica. Não é que eu sou durante o tempo da minha formação, aspirantado, noviciado, sou discípulo e depois que eu faço a consagração perpétua, agora eu sou apóstolo. Não, é constantemente, né? Constantemente eu preciso estar unido a Jesus, buscando a intimidade com Ele, para que sejamos configurados como discípulos a Ele e assim possamos continuar a missão que é dele, né? As minhas mãos, os meus pés, os meus lábios são as mãos dele, os pés dele. Isso deveria ser o anseio de cada cristão, não é, para testemunhar ao mundo e edificar, não é, o reino dele. E aí, nesse ano, né, com essa preparação toda, nós nos deparamos com uma coisa que é muito dificultosa, uma novidade para nós, que foi a pandemia, né? E aí a gente se pergunta como ser missionário hoje, padre, nesse tempo de pandemia, porque a gente, muitas pessoas que eu converso, a gente tem essa visão de ser missionário é sair, mas se esquece que a missão começa no nosso ambiente, né? Eu estou onde exatamente eu deveria estar. Então, o que eu faço nesse meu ambiente? Então, a missão, ela é sempre testemunho de Deus, né? Sempre o testemunho, né, realizado. Veja, não, já falávamos sobre isso, que a missão não é fazer coisas, não é? Está numa categoria mais profunda, que é o ser, que é existencial, a vida é missão, então não é coisa, não é de certa forma. E aí o que acontece? Eu sempre digo assim, é uma imagem que me é muito cara, não é? A missão é como água, água, né, que sempre desce em direção ao rio e tudo mais. Se você coloca um obstáculo na frente, né, daquele riacho ali, a água vai encontrar um caminho diferente para continuar. Sempre vai. A água tem essa capacidade flexível, maleável, de encontrar caminhos, né? A missão não é nossa, irmã. Já conversávamos sobre isso. A missão não é minha. A missão é de Deus. E a missão é como água. Quando acontece um obstáculo, qualquer obstáculo, ela sempre vai encontrar um outro jeito de continuar, de dar continuidade, não é? Porque a missão é de Deus.
O protagonista da missão, como a gente sempre fala, em Redentores Missio, o Papa João Paulo II deixa muito claro, o protagonista da missão é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? O Espírito Criador, é o Espírito Criativo. Se ele é o protagonista, ele vai criar soluções e respostas diante dos obstáculos que são apresentados para a missão. Porque a missão é dele, o protagonista é o Espírito Santo e o Espírito Santo é criador. Então, tá aí. Né? Bem, dito isso, a pandemia chegou como uma pedra no meio do caminho, né? Um obstáculo enorme. Né? Certo? Chegou como uma pedrona. A missão terminou? Não. O cardeal Tagle, que é o prefeito para a Congregação de Evangelização dos Povos, disse: se a pandemia fechou portas, ao mesmo tempo a missão abriu janelas, e muitas janelas. Não é? Em que sentido? Não apenas no mundo virtual, que agora a gente está aqui, né, uma palestra, numa formação, e aumentaram as lives, as palestras, os encontros, grupos fechados, não só lives abertas, mas grupos que a gente trabalhou a questão formativa, mas também por causa da criatividade suscitada pelo Espírito Santo, a gente vai vendo modos diferentes de realizar a missão. E aí, através da oração em casa, em primeiro lugar, a igreja doméstica veio, submergiu a igreja doméstica, o rezar em casa, não é? O valorizar a palavra de Deus. Afinal de contas, quem tem duas formas da presença de Jesus Cristo entre nós, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A palavra de Deus é o verbo encarnado. Quando eu leio, faço o Lexio Divina, a palavra que é Jesus Cristo, o verbo de Deus, vai cinzelando e convertendo o nosso coração. Então quer dizer que a gente descobriu outras formas. A gente estava engessado somente na vida paroquial, somente naquele jeito, naquela toada de atividades pastorais, e de repente o obstáculo da pandemia. E descobrimos que nesse contexto, a missão é uma questão existencial, eu sou uma missão, que a missão é como água e ela vai encontrar sempre meios de realizar-se, porque a missão é de Deus, porque a missão de Deus é uma missão criativa e vai encontrar sempre soluções novas, né, percursos novos. Descobrimos o valor da oração da igreja doméstica, feito no contato familiar, feito com a palavra de Deus. Quer dizer, uma série de situações positivas que a missão, né, ou melhor, a pandemia trouxe. Claro, com todo o desafio, com toda a tristeza, com todas as lágrimas que a pandemia acabaram trazendo, a gente também descobriu muita coisa positiva, não é? A preocupação, a solidariedade. Irmã, desde março, nós foram multiplicadas, né, as obras de serviço e de caridade aos mais pobres. Porque aumentou o desemprego, aumentou a dificuldade para muita gente. Então, nós temos relatos aí em grandes cidades que as refeições diárias para muitas pessoas, elas se tornaram únicas no dia, porque são providas por uma paróquia ou por uma igreja, uma instituição de caridade. Porque muita gente não teve mais como trabalhar e não teve mais o que comer. Então, o ser missionário, nesse contexto, nessa consciência missionária, no contexto de pandemia, fez com que a gente entendesse que está ao alcance das nossas mãos realizar, fazer o bem, sermos solidários e, por causa disso, realizarmos a missão e realizarmos o reino, como eu tenho dito até agora. Não é? Talvez aquele jeito único de fazer missão, de ir lá na porta da pessoa e bater, não está sendo possível realizar. Mas encontraram-se outros tantos modos de realizar a missão. E nessa visualização é bonito ver como o Espírito Santo nos pede a criatividade, né? Quando nós estamos abertos a essa criatividade do Espírito, nós vamos além, né? A gente vai encontrando saídas. O Espírito vai conduzindo a missão é dele, né? Então, aquilo que aparentemente era impossível, né, a gente descobre e vai encontrando, porque ele é quem vai suscitando no coração dos fiéis novas direções
e novos modos missionários, não é? E com toda essa nossa conversa, padre, no momento, eu recordei dos padroeiros da missão, né, que a igreja tem, porque além de Nossa Senhora, né, que é o nosso exemplo vivo de virtude missionária, né, que se pôs à disposição e foi ajudar, porque transbordou o Cristo que estava dentro dela, né? Nós temos São Francisco Xavier, um incansável missionário, né? Que até o último minuto de vida não cansou de se derramar por Cristo. E, em contrapartida, temos Santa Teresinha, né? Uma missionária na oração, porque Teresa do Menino Jesus foi aonde muitas pessoas não enxergavam chegar, né? Sim. Então, essa dimensão do Senhor que nos toca, ver esses padroeiros como nossos exemplos, de fato algo a mais para nos impelir, né? Ambos, os dois, né, Francisco Xavier e Teresinha, eu colocaria como um ponto de comunhão, de unidade entre os dois, e que é próprio, como a gente pode dizer, próprio da concentração missionária, né? O que é a missão? A missão é uma paixão por Jesus Cristo e uma paixão pela humanidade, não é? Então, apaixonados como eram por Jesus, Teresinha e Francisco, não é? Apaixonados por Jesus, transbordaram de forma diferentes essa paixão de Jesus pela humanidade. Um entendendo que esse amor, esse transbordamento, o desenraizava da sua cultura, do seu país, e o levava a fronteiras distantes. Como a gente sabe, né, foi Francisco para a Índia e depois para o Japão e tudo mais. Outra, nesse amor apaixonado por Jesus, compreendeu que o seu transbordamento de amor por ele e pela humanidade era a vida de oração, né, dentro do mosteiro carmelita. Então aqui a gente vê também duas coisas importantes que não podem ser contrapostas, não é? Elas têm que ser concórdias e conciliadoras. A vida contemplativa e a vida ativa, não é, que a gente às vezes identifica, eu já ouvi algumas vezes, né, que a vida contemplativa, aquela pessoa escolheu Deus, enquanto que na vida ativa a gente escolheu o mundo, sabe? E não é isso, não pode ser assim, mas a gente entende, né? A gente vê pessoas falando, não, aquela irmã que entrou para o Carmelo, aquele padre, aquele jovem que entrou para os beneditinos, nossa, ele escolheu Deus, né? Aí já aconteceu isso comigo, né? Eu olho assim e falo assim, mas o que eu estou escolhendo, né? Eu estou aqui por causa de quem? Eu chego até a falar assim, olha, vem cá, brincando com a pessoa, se eu tenho liberdade, eu tenho a paciência de te aguentar, isso não é obra divina, não, né? No meu apostolado, a minha vida ativa, né, de certa forma. Então, a paixão por Jesus Cristo transborda de forma diferente, não é? Nesses dois ícones de vida missionária, a vida ativa de Francisco e a vida contemplativa de Teresinha. Ambos apaixonados por Jesus, ambos apaixonados pela humanidade. Por quê? Porque a missão é uma paixão por Jesus e uma paixão pela humanidade. Não é? Uma paixão pelos homens. Um entendeu que essa paixão por Jesus Cristo o levava a horizontes geográficos distantes. Outro entendeu que era consagrar-se intimamente ao seu amado, dentro da espiritualidade carmelitana, para que pudesse repercutir no corpo todo, corpo eclesial todo. Olha que bonito isso. Ambos transbordaram o mesmo amor por Jesus. E cada um de nós vai transbordar do seu jeito, né? Exatamente, com seus dons, com aquilo que lhe cabe, né, Que Padre? lhe é próprio, isso. Nós só temos 10 minutinhos, né? Como o Papa Francisco, ele sempre nos incentiva, né, essa missionariedade, relembra, né, e apoia tudo que os outros papas falaram. Queria que agora o Senhor deixasse uma mensagem para a gente de motivação para seguirmos nesse caminho missionário, né? Não termos medo, né, de nos doarmos, não termos medo de nos colocarmos a essa disposição, porque é o próprio Cristo que se doa, né, Padre? E aí o Senhor deixa essa mensagem para a gente e aí
deixa esse incentivo, né? Depois eu falo o que eu ia falar. Tá bom. Eu nem sei, estou sem relógio aqui porque eu fiquei livre podendo falar. Eu agradeço a senhora ter lembrado que temos aí uns minutinhos. Infelizmente, passou rapidinho a nossa conversa. Eu nem percebi também. Sabe, eu teria um monte, eu gostaria de partilhar um monte de coisas no finalzinho, sempre aquela mensagem otimista e tudo mais. Mas eu diria duas coisas. Uma que a senhora já falou agorinha mesmo, né? Não tenhamos medo, né? O Papa João Paulo II, ele falou, né? Escancarai as portas ao Redentor, né? Spalancai em italiano, né? Abrir as portas ao Redentor, não é? Da Bento XVI vai completar isso. Olha, entrega tudo a Jesus, né? Porque ele não tira nada, ele dá tudo. Gente, olha que coisa linda, né? Entrega tudo, porque ele não tira nada, ele dá tudo, ele retribui tudo, né? E o Papa Francisco vem falar também dessa capacidade nossa de investir a vida em causas nobres, né? Em causas bonitas que dão sentido à vida da gente, não é? Então não ter medo disso, não ter medo. Não ter medo da missão, não ter medo de ir ao encontro de quem precisa, mesmo que essa pessoa que precisa vive em situações extremamente difíceis e conflituosas e que impactam o nosso modo de pensar e de viver. Em que sentido, né? Às vezes a gente precisa ir, não é, numa Cracolândia, às vezes a gente vai precisar ir numa zona de prostituição. Ah, mas eu não gosto, isso me impacta. Às vezes a gente vai precisar ir, não é, no mundo do cárcere, ou do sem teto, do sem teto, do sem terra, não é? Quer dizer, a gente vai precisar ir, a gente vai ter que reconfigurar algumas coisas dentro de nós. Agora, a gente nunca vai se esquecer, da mesma forma que nós vamos não é, testemunhar Jesus, testemunhar Deus, a gente vai também sabendo que Deus já está presente naquela realidade, porque Ele nos antecipa, não é? E aí eu encerro com esse relato. Uma irmã nossa palutina, jovem, que agora está na Bolívia, ela estava fazendo um curso de preparação para a missão quando conversou com uma irmã mais idosa que já tinha sido missionária, não é? E essa irmã mais idosa chega e fala assim: oh, irmã, você está indo, é a tua primeira missão, não é? Aí a irmã toda feliz, jovenzinha, 25 anos. Não, eu estou indo realmente para a missão, eu vou para Bolívia. Aí essa irmã mais velha, mais idosa, né, mais experiente, ela olhou e falou assim: olha, lembre-se que Deus já está lá. Né? Forte e bonito. Deus já está lá. Então Deus já está naquela situação da Cracolândia. Falta quem os ajude a ver e entender essa dimensão divina que lhes resgata a dignidade. Falta a gente ter coragem de deixar, de sair, de ir. Não é? Então eu deixo essa mensagem, não é? Essa incentivo, essa coragem missionária. Não é? E esse entendimento que Deus já nos antecipa. Não é? Ele já nos acolhe lá, nos espera. Com certeza, Padre. Foi de grande proveito essa partilha com o Senhor. Realmente, eu acho que eu faria mais umas 2 lives. Né? Eu estou à disposição, eu estou aqui para isso, meu trabalho é esse. Alegremente. Continuando, deixo aqui a nossa página aberta para o Senhor, para próximos convites, para nós estarmos juntos, partilhando. As portas da nossa casa estão abertas para o Senhor. Obrigado. Sabe, será muito bem acolhido em nossa casa, em nossa família religiosa. E desejo agradecer imensamente essa doação do Senhor, esta presença alegre, e quero pedir a Deus que Ele fortaleça sempre a sua vida e a sua missão, e que o Senhor continue dando esse testemunho alegre que o Senhor sempre dá por onde passa. Queria pedir que o Senhor deixasse a bênção para nós, né? Obrigado. E que Nossa Senhora sempre vos acompanhe. Muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Obrigado pelo carinho. Carinho que é próprio do nosso carisma. De ambos. Essa proximidade carismática entre as duas famílias. Sinto-me muito à vontade e acolhido por vocês.
Muito obrigado, irmãs. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por Rogai nós. por nós. Irmã Ana Carla, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijão para cada uma das irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho e as minhas orações por todos os amigos que estiveram presentes conosco também nessa live. Eu que agradeço, Padre. Muito obrigada. A Madre Conceição deixou aqui a mensagem, né, que valeu a pena a contribuição. Realmente valeu muito a pena, muitos aprendizados, né? Obrigado. E vão levar... Me edificaram bastante. Acredito que muitas pessoas que estiveram conosco aqui puderam sair daqui com muitas anotações, né? Foi um crescimento muito valioso. E eu fico à disposição. Meu Instagram está aí também. Eu não fiz ainda nenhuma live da minha parte, mas vamos ver se de repente mais para frente a gente começa também a fazer esses encontros aí. Tá bom? Pode ser, Padre. Toda semana uma missão. É verdade. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, Padre. Tchau, tchau. Obrigado. Então, queria deixar aqui essa mensagem para vocês, que vocês possam compartilhar essa live, né, para todas as pessoas que vocês acreditam que vão crescer muito com tudo que aprendemos hoje. E que fiquem sempre atentos às nossas redes sociais, que estão sempre com novidades para vocês, né? Que o Senhor, que sempre está dentro de nós e que nos transborda, que Ele possa sempre estar nos incentivando a seguir em frente, a se doar, a ser sempre mais. Que nós possamos sair dessa live de hoje com o coração transbordante do amor de Cristo, como o Padre falou, do amor de Cristo, desse Deus que se faz missão para nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença. Boa noite.